Muito bem, vamos continuar então. Agora vamos adentrar nessa parte aí que gera bastante dificuldade. São as funções trigonométricas e depois todas as alterações que a gente pode fazer nessas funções trigonométricas para que elas se adaptem às mais diversas situações cíclicas, as mais diversas situações periódicas, situações limitadas também, com máximos e mínimos, e periódicas, ciclos que se repetem, ciclos. Bom, vamos antes só refrescar bem pouquinho, rapidinho a memória sobre o conceito de função, né? Função se trata simplesmente da relação entre os valores que duas grandezas assumem e como esses valores estão relacionados um com o outro, tá? A grandeza, a segunda grandeza, por assim dizer, que a gente coloca aqui no conjuntinho B os valores, é uma grandeza que depende dos valores que a grandeza que vai ser colocada, os valores da grandeza A, né? Os valores da grandeza B variam de acordo com os valores que a grandeza A assume. Muito bem. Então, a grandeza A, a grandeza que tem seus valores representados no conjunto A, é a chamada grandeza independente, vamos dizer assim. São aqueles valores que no plano cartesiano vão aparecer no eixo X, né? E a função, né, esse termo função vem dessa ideia dos valores que ocupam o conjunto B oscilarem em função dos valores de A. Né? Então, a função propriamente dita são esses valores aqui que a gente representa no conjunto Y. Tá? A gente deve lembrar, fundamentalmente, que todo valor de A tem um correspondente em B, né? Todos os valores de A vão ter um correspondente em B. Já os valores de B não necessariamente têm um correspondente em A, né? Conjunto A domínio, conjunto B contradomínio. Esse pedacinho de B que tem correspondência de A é a imagem, né? Um subconjunto do contradomínio. Essa é a ideia elementar de função, tá? Muito bem. Vamos seguindo. Então, como que isso se dá quando a gente pensa em função trigonométrica? Né? Nas funções trigonométricas, os senos e os cossenos são as funções. Ou seja, os seus valores vão ocupar aqui o conjunto B. Né? E quais que são os valores de seno e cosseno? Bom, o cosseno varia de menos 1 a 1, né? De menos 1 a 1. Né? Então, olha que curioso. Quando a gente for transformar o cosseno em função, esses valores de menos 1 a 1 vão ocupar o eixo y do gráfico da função. Tá legal? Então, todos esses valores de menos 1 a 1 serão imagens da função. Posteriormente, vão ser colocados aqui no eixo y. Bom, e no eixo x, né? Quem que é a grandeza independente? Quem é a grandeza da qual os valores de cosseno dependem para variar? Ora, esses são os valores dos arcos, né? Então, no conjunto A estão os arcos.
Bom, que arcos? Os arcos, aqueles que começam aqui no 0, vão até 2π. Lembra que passa por números aqui, né, pessoal? Por exemplo, o número 6. Número 6 radianos é o tamanho desse arco aqui, quase 2π, né? Continuando, 4π, enfim, milhões de π, tanto para o sentido anti-horário como para o sentido horário. Todos esses arcos, todas essas extremidades, né, todos esses pontos do ciclo trigonométrico têm um cosseno correspondente, um cosseno que varia de -1 a 1, tá? Então, a gente coloca que o domínio conjunto A é o conjunto dos números reais. Qualquer número real corresponde à medida de um arco, ou ao comprimento, né? Lembrando que é a mesma coisa nesse caso. E cada arco que eu entro leva para algum desses valores de cosseno, algum valor entre -1 e 1. Tá bom? Todo arco conduz a algum valor. Então aqui no caso, né, eu estou representando uma função f que transforma uma entrada alfa, né, ou uma entrada x, se você preferir, num valor y, onde esse valor y é o cosseno daquele x, tá? Esses aqui vão para o eixo x e esses vão para o eixo y, tá? Bom, no seno a mesma coisa. O domínio é o conjunto dos números reais. Qualquer número pode ser extremidade de um arco, né? Extremidade de arco. Já para cada um desses arcos, né? Por exemplo, para esse arco aqui, eu tenho uma ordenada, né? Uma altura, que é um seno, tá? Então, no conjunto B estão os valores que seno pode assumir para cada um desses arcos x aqui, tá? Esses valores são variáveis de -1 a 1, tá? Então, todo arco real que eu entrar, todo número real, vai me levar a algum valor de seno, tá? Vai se transformar num y igual a seno desse x. Beleza? Então, os gráficos ficam dessa forma, né? Vamos fazer aqui a função seno, né? Seno de x, função seno y igual a seno de x ou seno de alfa. E depois a gente vai esboçar também a função cosseno, né? Y igual a cosseno de x. Bom, ambas têm como eixo x, como entradas, né? Como valores do domínio, os números reais. Então o eixo x todo leva a algum valor de y. Já as imagens, né, de seno e cosseno, como a gente viu até nas aulas anteriores, ficam presas aí de -1 a 1. Bom, para esboçar a curva, vamos usar alguns arcos estratégicos. Tá? Vou marcar aqui, ó, o 0, né? O π por 2, π por 2 aqui, tá? O π, vamos usar o π. Então, 0, π por 2, π. Observe que são todos valores de x, né? O 3π por 2 e, finalmente, depois de dar a volta inteira, o 2π. Então, na ordem, 0, π por 2, π, 3π por 2, 2π. Bom, aí como é que funciona? É muito simples. No 0, qual que é o cosseno? Bom, o cosseno é a abscissa, né? Então, no 0, o cosseno é 1. À medida que eu subo aqui, até o π por 2, a abscissa é 0.
Então eu tenho esse pontinho, né? Quando eu continuo e chego aqui no π, abscissa π, o valor do cosseno é menos 1, vai ser a ordenada, então, menos 1. E aí eu vou marcando os pontos, né, que caracterizam a curva. E aqui no 3π por 2, bom, qual que é a abscissa desse ponto? É 0 de novo, né? E no 2π, a abscissa volta para 1. Então dá uma curva aí, mais ou menos assim, né, pessoal? Isso de 0 a 2π, lembrando que essa curva continua eternamente, né? Então vocês observaram que os tamanhos de cosseno, apesar de estarem no eixo x no ciclo trigonométrico, eles são o resultado da função, né? Então eles são representados no eixo y quando a gente passa para o plano cartesiano da função. Muito bem. Quando a gente pensa no seno, a brincadeira é bem parecida, né? O que acontece? Quando eu jogar aí eu desenhei de amarelo, eu vou desenhar nessa cor aqui, tá? Então a função cosseno, mais ou menos isso aqui. Tá? É um guidãozinho, parece um guidãozinho de uma moto. E o seno? Vamos observar. Os arcos já estão aqui, de 0 a 2π. E quando eu estou no zero, por exemplo, qual que é o seno? Vou usar o verde mesmo agora, né? Quando eu estou no zero, a ordenada, a altura do ponto é 0. Então eu marco um pontinho aqui. Mas quando eu caminho no eixo x até π por 2, ou seja, no arco π por 2, a ordenada cresce para 1. Né? Então o próximo pontinho do seno vai estar aqui. E à medida que eu continuo avançando no eixo x, nos arcos, né, eu zero a altura de novo. Então eu estou aqui. E aí eu desço, a altura fica 1 de novo, né? Só que negativo, ou seja, menos 1 e no 2π zero de novo. Então o seno faz uma curva característica de 0 a 2π assim. Tá? Então o seno em verde e o cosseno ali em azul. Observe os cruzamentos aqui, né? Onde seno é igual a cosseno. Família do π por 4. E vou mostrar isso mais detalhadamente aqui no aplicativo GeoGebra para vocês. Vamos lá. Vamos de GeoGebra. Olha só. Então, vou mexendo aqui. Cosseno começa no 1. Lembra que o cosseno aqui está verde, né? Vai diminuindo porque é a abscissa. E esse movimento do ângulo, né, pessoal? O ângulo que está aumentando é a caminhada à direita lá no eixo X. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Observa lá o gráfico. Simultaneamente a o movimento. Eu vou fazer com... Um segundo. Eu vou fazer com o cursor. Então vamos lá. Olha só, eu vou fazer primeiro a função seno, tá, pessoal? Então observa, o ângulo vai aumentando. Olha lá. O ângulo vai aumentando, então eu vou andando para a direita, né, em x. E o seno vai aumentando junto, ó. Aumentando junto até o limite onde o seno é 1. Tá? Então esse ponto aqui no eixo x é o π por 2, que leva no seno 1. À medida que eu continuo, ó, a altura diminuindo, a altura diminuindo, a altura diminuindo, a altura 0, né? Valores de y aqui no ciclo. Valores de y diminuindo, valores de y diminuindo até menos 1. E os valores de y ainda negativos voltam a aumentar.
né? Então sai a curva seno. E a cosseno, né? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Vamos fazer o cosseno. Olha lá. Então o cosseno já começa lá no alto, porque a abscissa no arco zero já é 1. Agora a abscissa, tá vendo o verdinho aqui? Vai diminuindo conforme o arco aumenta. Então a função é decrescente nesse trecho. Olha lá. Continua decrescendo até que o cosseno chega no seu mínimo, a abscissa menos 1. Né? E agora ela se torna uma função crescente. Tá? Muito bem? Vou fazer aqui as duas ao mesmo tempo, para você ver. Então, é isso que acontece ó, com a seno e com a cosseno. À medida que eu vou entrando nos infinitos arcos que existem de 0 a 2π. Mas vamos lembrar que os arcos são infinitos. Então, na verdade, os gráficos também são infinitos. Tá bom? Mas se repetem, né? Observem, uma senoide inteira até 2π. Depois vem outra senoide, mais 2π. E na função cosseno a mesma coisa. Ó. Uma senoide inteira, acompanha o cursor, deu 2π aqui. Né? 6 e pouco. Depois começa outra senoide inteira, que são os períodos da função seno e da função cosseno, né? 2π. Bom, vamos voltar para a lousa. Então tá aí. Esse gráfico verde e esse gráfico azul correspondem a uma curva chamada senoide. E elas vão se repetindo, né? De 2π em 2π, representando uma volta inteira. E essa é a ideia de período. Né? Se eu continuar aqui, por exemplo, um pouquinho o gráfico da função seno, né? Vou supor que continua aqui, continua para lá também. Qual que é a ideia de período? É a seguinte, para qualquer ponto da função que eu pego, deixa eu usar uma outra cor. Para qualquer ponto, se eu caminhar 2π para frente, né? Se eu avançar 2π, a imagem é a mesma, é o mesmo valor de seno, né, nesse caso. Tá? Por exemplo, se eu pego esse ponto e avanço 2π no arco, repete a imagem. Se eu pego esse ponto e avanço 2π no arco, repete a imagem. Tá? Isso que a gente diz, então, que essas duas funções têm período 2π. Tem imagem de menos 1 a 1, tem domínio real, tá? Essas são as características básicas da função. Tá? Então, isso significa que quando eu tenho uma função f de x igual a seno ou cosseno, o f de x mais 2π, ou menos 2π, se você quiser, vai ser igual ao f de x, já que essa função é periódica. Okay? Bom, muito bem. Então, avançamos mais um pouquinho e o próximo passo agora é a gente fazer as mudanças nos gráficos dessas funções, porque existem infinitos fenômenos periódicos que a gente vai representar usando seno e cosseno. Só que essa imagem de menos 1 a 1, esse comportamento com período 2π, nem sempre vai ser adequado para determinadas situações.
E aí a gente precisa mudar a forma fundamental da função para que ela se adapte a outras situações. Isso fica para a próxima aula.